Olá, tudo bem? Eu sou a Deia, este é o canal Uma Família que Lê, e o livro de hoje é uma breve história sobre o Anticristo, de Vladimir Soloviev. Eu tenho essa versão em italiano, mas eu li também no Kindle Unlimited, a versão em português. Então, Soloviev foi um russo, um escritor, teólogo, filósofo, foi crítico literário também. Bom, neste conto, Vladimir Soloviev nos diz que 5 pessoas se encontram por acaso e uma delas diz que um monge, antes de falecer, deixou com ele um manuscrito com o título Breve História sobre o Anticristo. Então ele começa a ler, ou melhor, ele começa a contar, a descrever o que tem neste manuscrito. Então a história se passa no final do século XIX, quando a Europa está em guerra contra os muçulmanos e o Japão, enquanto isso, ele invade a Coreia, invade Pequim, a China e ele então cria um império. E com este império ele passa então a atacar a Europa. Ele invade, ele trava batalhas contra a Rússia, contra a França e a Alemanha, ganha essas batalhas e a Grã-Bretanha ele subjuga mediante o pagamento de 1 milhão de libras esterlinas. Então ele domina toda a Europa. Durante meio século, a Europa sofre problemas sociais, econômicos, e quando esse império começa a afrouxar um pouco mais as rédeas, começa a pensar um pouco mais em dominar também a Austrália e a América, afrouxa um pouco mais as rédeas e a Europa consegue se libertar. E aí, superando todas as dificuldades econômicas, sociais da Europa, devido a ter sido subjugada pelo Império Japonês, que na verdade eles chamam de panmongolismo. Então, nessa época, começa a surgir um homem, começa a ser descrito um homem cheio de dotes excepcionais, já conhecido de certa forma em muitos países, com ideias revolucionárias que podem agregar, podem resolver problemas no mundo todo. E nessa época também a ideia da crença num Deus que criou tudo do nada já não é mais aceita, já não é mais ensinada nas escolas. Então, o que eles começam a ensinar nas escolas é uma ideia sem dogmas. Na verdade, as pessoas começam a ser chamadas de seres pensantes. Então, os crentes, os cristãos que existiam na época, foram cada vez mais se tornando seres pensantes, se convertendo a seres pensantes, como eles chamavam. E aí, esse homem que começa a ser descrito como uma pessoa excepcional, cheia de ideias brilhantes, ele é conhecido como Homem Vindouro, é chamado assim de Homem Vindouro, e ele é eleito presidente vitalício da União Europeia. Então esse homem ele escreve uma obra intitulada O Caminho Aberto para a Paz Universal e o Bem-Estar em todo o Mundo. Então essa obra ela é traduzida para diversas línguas, ele fica ainda mais conhecido e conquista realmente todas as nações. E ele, como presidente vitalício dessa União dos Estados da Europa, ele é intitulado Imperador Romano. Então, a partir daí, ele promove a paz mundial, ele resolve as questões políticas, econômico-sociais, ele tem uma política onde ele dá aos pobres o que eles necessitam, sem prejuízo para os ricos. Então, agrada realmente todas as nações. Ele também é amigo dos animais, é vegetariano. Então, é uma pessoa que acaba sendo muito querida por todos. Porém, restou ainda uma quantidade de pessoas que acreditam ainda num Deus que criou tudo do nada. Essas pessoas estão lendo com afinco, né? Estão lendo com mais atenção a Bíblia e se atentando às atitudes e às ideias deste homem vindouro, deste imperador romano, e começam a discordar dele, né? Começam a desconfiar de que ele não é realmente quem ele diz ser. E
ele percebe que ele vai ter problemas e o que ele faz? Ele cria um concílio ecumênico com sede em Jerusalém, sob a liderança dele. Porém, ele permite que estes cristãos, que os crentes, os cristãos, elejam representantes, porque assim ele está dando oportunidade dos cristãos participarem deste concílio através dos seus representantes. Mas aí o que ele faz? Ele começa a subornar tanto os representantes quanto os fiéis que os elegeram, né? Ele começa a subornar e consegue realmente que alguns passem para o lado dele. Os demais que não aceitam as ideias dele, o que ele pede em troca, né? Os que exigem que ele diga que Jesus é o Messias prometido e ele se recusa a fazer isso, então eles não aceitam as ideias do imperador. E aí milhões de coisas vão acontecendo. Eu não vou contar tudo, obviamente, não vou contar tudo o que acontece no livro, mas esse é um livro muito curto que te dá muitas informações, é recheado de citações da Bíblia também. Você vai ver aí a participação de Paulo, Pedro e João, se não me engano, são esses três que participam também, de certa forma, né? Não eles exatamente, mas é uma analogia aí que é feita no livro. Então é um livro que eu gostei bastante, recomendo muito para quem curte, para quem gosta desse tipo de leitura, de tema. Fica aí a dica. Eu li no Kindle Unlimited, como eu falei, mas tem essa versão em italiano. Se, se você lê um pouco de italiano, não é difícil. Eu, para falar a verdade, eu entendi 50% aqui, né, em italiano. E aí eu aproveitei que ele estava no Kindle Unlimited e resolvi ler em português, porque é mais rápido, mais fácil de entender também. Mas o legal do italiano é que você treina um pouco também a língua. Então fica aí a dica, se você já leu algum outro livro do Soloviev, comenta aí. Se você leu este aqui, comenta também, diz o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo no canal.